Pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Sérgio Elias, que é indígena. Indígena em Rio Preto da Eva, é uma cidade próxima à capital, Manaus, estado do Amazonas. Sérgio Elias, que faz parte da reserva Beija-Flor, que está aqui hoje com a gente, que faz parte do Brasil Grande, mais uma vez aqui, para poder nos trazer um panorama sobre os indígenas, uma voz indígena aqui no nacionalismo, falando da perspectiva indígena, certo? Até já aproveitar aqui, antes de passar aqui a palavra para o Sérgio, né, falar sobre um acontecimento triste, grave, preocupante, que o exército norte-americano permitido pelo próprio governo brasileiro, o governo Lula, né, a entrada do exército norte-americano em terras brasileiras, em terras da Amazônia, tá? Assim, que eu me recorde, que eu me lembre, sempre foi uma pauta da própria esquerda falar sobre o estrangeirismo no Brasil. De uns tempos para cá é forçar a barra, mas já há um bom tempo, a esquerda decidiu fechar os olhos para as pautas nacionais, as pautas verdadeiramente populares. Eu me lembro dos professor meu de geografia falando sobre esse estrangeirismo. Então era uma pauta comum, né? É uma pauta comum. Não adianta a esquerda brasileira, os acadêmicos no Brasil, falarem mal dos Estados Unidos e, na prática, na verdade, na coisa concreta, ser altamente favorável a uma cultura americana aqui no Brasil, liberal. Porque, no fim das contas, ainda que você não apoie isso em primeira instância, em segunda instância, haverá uma penetração norte-americana e vai acontecer o que está acontecendo aí, que é o exército vindo em terras brasileiras. Tá? Então, uma coisa que nunca aconteceu. Eu vi várias pessoas que criticaram o estrangeirismo no governo Bolsonaro, o privatismo, e está correto sim, mas isso não aconteceu no governo Bolsonaro, isso está acontecendo no governo Lula. E muitos dizem que o governo Lula é nacionalista. Nunca foi, muito menos é agora nesse terceiro mandato. Então, passo a palavra aqui para o camarada Sérgio Elias. Seja bem-vindo, camarada. Boa noite, né, a todos aí. Boa noite, Miguel. Obrigado pelo esse espaço aí que você tem reservado sempre para a nossa comunidade, né, daqui. Justamente para a gente estar respaldado de algumas situações, principalmente, né, de algumas situações que acontecem não só no nosso estado do Amazonas, como também no nosso Brasil afora aí, né, nosso Brasil grande. Mas antes, Miguel, eu queria apresentar uma pessoa aqui. Ele vai falar aqui na cultura dele aqui, o Jander. O nome Vai dele dar, já. ele vai dar uma boa noite aqui, vai, vai Boa. se apresentar e na língua dele, tá bom? Pode falar. Ayo timur Canina Ain timutun Nhớ wa me Miropuni Tegu tere Vere gute kumane Ele, Boa. ele se apresentou e falou o nome dele e está feliz por esse acontecimento agora, né? Bacana. Deixa eu te falar. Deixa eu ver aí a bandeira que está atrás de ti, da tua reserva. Olha aí, pessoal, bacana. Desde 2006, ó. Associação Etnoambiental Beija-Flor. O camarada Sérgio Elias. Show de bola, Sérgio. Vamos dar prosseguimento. Muito bacana. Massa pra caramba. A pauta é o seguinte, eu estava conversando com o Sérgio aqui em off, falar sobre os indígenas na política, né? O Sérgio pode falar aí, né? Tem pessoal, o teu pessoal aí vai se candidatar, né? Vai se candidatar. A gente tem que falar sobre os acontecimentos recentes
na Amazônia, esse que eu citei do Lula, a falta de amparo. Então, tem bastante coisa para tratar aí. Cita-se à vontade, Sérgio, por favor. É que, como nós indígenas, às vezes, muitos, por falta de informação, muitos, né, que às vezes nem procuram se informar tanto, acabam levantando, até brigando por ideologia da qual não se diz respeito à própria cultura, né? E acaba levantando bandeira sobre ideais e que acaba até mesmo dividindo dentro da própria cultura algumas pessoas que até mesmo líderes acabam se afastando um pouco das causas políticas, né? Acaba entrando nesse meio político, eu falo assim de ideais políticos, né? E acaba perdendo até o foco, que é o principal, que é trazer benefícios para a sua comunidade indígena. Ou seja, acaba sendo pessoas militantes, né? A massa controlada por ideias políticas. Eu lembro, eu tenho um irmão mais velho, ele sempre fala isso comigo. Ele fala que hoje o sistema funciona assim, a massa. Tem a massa pensante e tem a massa que não pensa. Ou seja, tem muitas pessoas que são controladas por ideais políticos que não pensam, não procuram pensar. Inclusive, ele até passou para mim que hoje nas faculdades eles brigam para que a filosofia seja implantada de novo. Mas que filosofia é essa que a gente vê? É a filosofia da qual é a filosofia marxista, ideologias que vai totalmente contrário daquilo que eles acreditam. Vamos lá. Vejamos bem, né, que a gente vê quem já é nacionalista há muito tempo, tipo uma cartilha, né, que a gente aprende o ABC sobre viés político, né? Quando a gente começa a estudar um pouco o nacionalismo, uma das coisas que a gente aprende logo de primeira quem aprende um pouco a questão do socialismo, né? Esse socialismo, quando é implantado dentro da faculdade, é, já vem dos governos anteriores, já vem implantando nas faculdades, e os professores hoje, eles não permitem que tu tenha um pensamento diferente do dele, quando o professor é militante, né? Ele não permite. Então, é um perigo hoje em dia até uma pessoa levar seu filho à faculdade para terminar seu estudo, para ser um bom profissional lá no futuro, mas acaba entrando nesse meio partidário, questão de política. Então, a pessoa acaba nem estudando o que ele quer, nem fazendo o curso que ele quer, justamente porque na faculdade, digamos assim, não estou falando que é 100%, mas digamos assim que 80% dos professores são militantes, né? São militantes com viés de esquerda. Ou seja, Ideologizou. eles não querem, de modo algum, que a pessoa tenha informação, a informação verdadeira. De muitos que até mesmo criticam ou até mesmo indicam livros marxistas, né? Sim, sim, sim. Existe um vício muito grande hoje na academia brasileira de que se ensina isso quando se ensina algo, né? Esse é o problema. Tem uma boa parcela das faculdades nem ensinam nada. Quando ensina alguma coisa é o que o Sérgio está falando, né? É esse vício ideológico, né? E cadê a pauta nacional? E cadê a pauta soberanista? Cadê a pauta de desenvolvimento? Cadê a pauta real, popular? Né? O Sérgio falou aí, pô, o pessoal vai para a política, fica na questão da ideologia e esquece da real coisa, do que é realmente importante, que é trazer benefícios para a comunidade, trazer benefícios para a população, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança, né? Isso aí é batido. Todo mundo, quando vai se candidatar, de 4 em 4 anos se fala que precisa de educação, que precisa de saúde, que precisa de segurança. Mas ninguém traz uma proposta de como resolver esses problemas.
Então, até para as pessoas que falam sobre isso, não falam de maneira concreta. Qual é o projeto? Né? Como que a gente resolve o problema do desemprego? Como que a gente resolve a questão da segurança? Como que a gente resolve o problema da UBS, né? Das policlínicas? Como que a gente resolve esse problema? Porque é isso que é de fato importante, é isso que afeta diretamente a população brasileira, afeta diretamente a população indígena. Né? No outro bloco, no outro bloco não, no outro episódio que o Sérgio participou, que saiu há alguns dias atrás no canal do Brasil Grande, ele falou sobre a grande dificuldade do pessoal chegar numa reserva indígena, numa aldeia, e não tem remédio. O pessoal vai com a cara e com a coragem, muitas vezes até quer ajudar, mas não tem remédio. Cadê Brasília? Cadê o Estado chegando na Amazônia? Porque o exército americano está chegando, e com a anuência do governo brasileiro. Daqui a pouco, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma ONG, uma reserva indígena controlada por uma ONG virando um país, de fato, de verdade, porque na prática já acontece. Muita reserva indígena você não consegue entrar sem pedir permissão, mas sendo aquilo um território brasileiro. Ou seja, é um país dentro do país que já acontece na prática. Daqui a pouco nós veremos uma divisão, uma balcanização no Brasil e ninguém está falando sobre isso. Inclusive, né, camarada, eu lembro de um vídeo que foi a Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, gravou, criticando o atual governo, né, criticando o Partido dos Trabalhadores e o atual governo. E já agora, como ministra, né, como ministra, ela já o discurso dela mudou, né? E tanto que falando sobre meio ambiente, a gente não vê tanta coisa sendo mostrada que a gente acompanha pela internet, não pelos canais de televisão, que esses telejornais eles são gostam de manipular as informações, ou seja, quando informa a verdade em mentira, de certa forma acaba influenciando muitas pessoas que preferem assistir os telejornais do que procurar informações que são de fato e que de fato têm acontecido na nossa Amazônia, né? E falando um pouco do meio ambiente, né? Mais uma vez eu ressalto porque até uma semana atrás o ar de Manaus, da nossa capital, foi o ar mais poluído que teve durante todo esse tempo. Ou seja, é um ar mais pesado que teve. Então, é, devido ao quê? A seca, devido à estiagem, devido a desmatamento ilegal, devido focos de incêndio ilegais que vem acontecendo na nossa região. Mas aí, cadê a mídia que para falar tanta coisa que tem aí? Cadê os ecoambientalistas para falar? Cadê aquela internacional, né? Greta, é a Greta? Não lembro o nome dela. Greta Thunberg, exatamente, exatamente. Escandinava. Cadê o Leonardo Cadê? DiCaprio? Cadê o Leonardo DiCaprio para apontar o dedo para o governo Lula? Cadê? Então, a gente vê essas próprias ONGs que vêm para, no papel eles falam que é ONG são meio ambientalistas, cadê eles para falar uma coisa? Cadê a Granfish, né? Cadê esses pessoal? Tudo é tão mudo. Então, eu não entendo um pouco do que está acontecendo, porque alguns parentes acabam até mesmo se contradizendo que esse é o melhor governo, esse é a melhor coisa, mas não entendo o que está acontecendo com esse governo, porque eu digo e repito, esse governo não é o mesmo do primeiro mandato dele. Se eu não me engano, foi em 2014. Ele também o mesmo do segundo mandato, e também esse terceiro só está piorando. Só ressaltar uma parte aqui, né, camarada? Por incrível que pareça, esse atual governo, ele sim
eles pautam a parte indígena, né? Eles olham com mais carinho essa parte indígena, né? Eles olham com mais carinho, mas sempre dando com uma mão e batendo com outra, né? Ou seja, não sei se o camarada tem reparado aí que aconteceu que o atual presidente, ele vetou o marco temporal, mas também deixou algumas partes aí como observação, né? Ou seja, para tu ver, né, que nem tanto a 100% a favor dos indígenas, mas sim das ONGs estrangeiras aí, quem está por trás disso tudo. Sim, das corporações. É, exatamente, exatamente. O governo Lula, ele é muito bom no discurso, na prática, nem tanto. Aí você tem a Sônia Guajajara, né, que é a grande moldura indigenista, né, lá fora. Então, uma pessoa premiada, que sempre está que sempre tá com os famosos, com grandes personalidades, representando os interesses dos povos indígenas, dos povos originários, oprimidos do Brasil e tal. Aquela coisa assim, aquele mar de rosas bonito. Mas a grande questão, né, que eu pergunto para o camarada Sérgio, e também peço que o camarada Sérgio pergunte para outros parentes aí, parente para o pessoal que não sabe é índio, tá? O pessoal chama de parente. Pergunte para outros parentes aí se o que de fato melhorou, né? O que de fato melhorou de um governo para o outro? As coisas realmente melhoraram ou foi uma coisa estética? Ou foi apenas uma coisa aqui, outra colar e tal? Isso muda a vida do indígena? Né? Porque é isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. O indígena recebe dinheiro teoricamente, recebe verba do governo, recebe verba de ONG, e cadê esse dinheiro? Cadê a melhora? Melhorou mesmo? Como que está sendo? Está sendo valorizado? Ou é só uma coisa estética, só um verniz? E é isso que me parece. É isso que me parece. Não é noticiado as coisas que deveriam ser noticiadas, né? Então, assim, o próprio Sérgio já falou aqui no nosso papo que nós estamos tendo. Não é uma coisa amplamente divulgada, não há notícias, não há por onde se informar direito. Né? Você tem que buscar uma fonte alternativa à internet, em algum um outro parente, um outro indígena que comentou algo, que falou sobre, mas a grande mídia que fala tanto sobre a questão ambiental e a questão indígena não mostra a prática, não mostra a realidade. Eu quero saber como que está. O Brasil é muito grande, a Amazônia é muito grande, há muitos povos indígenas. Cadê o melhoramento? Cadê a melhoria de condições? Inclusive, só pegando o gancho na tua fala, camarada, aqui na Amazônia nós temos o primeiro BIS, que é o primeiro batalhão de infantaria de selva, né, de guerra. Então, aqui tem os melhores, como é que eu posso dizer, os melhores professores e guias do mundo, em respeito da Amazônia, em respeito de conhecimento de mato e floresta. O SIGS, ele tem a melhor instrução de guerra na selva do mundo, posso dizer isso. Tanto que vem soldados estrangeiros de todos os países, vêm para cá para receber esse tipo de treinamento. Aí nós temos também, que é o SIGS, é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, né, que é o SIGS. Ele também faz essa instrução, faz por sobrevivência. Então, a nossa Amazônia, ela é bem protegida, ela é bem amparada pelas Forças Armadas aqui. Mas, infelizmente, algumas autoridades maiores, né, falando de patente maior do Exército, praticamente se venderam, né, por esse atual governo. Se venderam porque eu vi uma matéria dizendo que um antigo comandante, que ele não quis atender ao pedido na época ainda o ex-presidente, né? Aí não atendeu, mas também ele saiu, se aposentou, teve uma aposentadoria se eu não me engano, foi R$ 700 mil, foi a maior aposentadoria que teve, e
justamente porque não quis trocar 20 dias de glória para 20 anos de agonia, né? Como a própria fala dele foi, e se mandou para Portugal. Ou seja, aí existe pessoas covardes ainda nesse Brasil. Existe muitos que se vendem por dinheiro e não amam a sua nação. Quando eu lembro assim, só um pouco, falar um pouco da a minha trajetória no nacionalismo, eu comecei a ler Gustavo Barroso. Me identifiquei muito com o integralismo. Eu gostei muito, eu estudei outras ideologias dentro do nacionalismo, mas só que nenhuma me chamou a atenção como o integralismo. Ou seja, amar a pátria, brigar pela pátria, morrer pela pátria e fazer de tudo para que a pátria, dentro dela, nesse conjunto de família, Deus e nação, né, fazer com que ela seja uma nação próspera e, e potente, né? Como diz o doutor Enéas, porque temos tudo para ser uma nação potente, mas com a atitude de covardes aí que preferem se vender por dinheiro e, e hoje a nossa nação está dessa forma, né? A gente vê aí que eu acho que é um outro assunto que a gente vai debater daqui a pouco, né? É sobre o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Tropas estrangeiras, essas coisas aí. Sim, sim. Pois é, então, é realmente uma situação complicada. É isso que o Sérgio está falando, de tipo assim, ó, nós temos, por exemplo, o SIGS, né? O SIGS é conhecidíssimo e o Exército Brasileiro tem, sim, um conhecimento muito bom na selva. O problema é que muitas, assim, por mais que seja uma tropa bem treinada, saiba o terreno, e isso é importante, precisava ser um competente técnico muito maior, ou seja, ter muito mais pessoas e ter muito mais dinheiro, ter muito mais infraestrutura. O Exército, eu tenho total apoio ao Exército Brasileiro, mas a gente precisa, inclusive, discutir algumas reformas dentro do Exército Brasileiro. Uma boa parte do nosso orçamento ele vai para as pensões, ele vai ali para os benefícios, para os salários desses militares. Eu não estou reclamando, eu acho que os militares devem ganhar bem e muito bem, mas eu acho também que a gente tem que colocar muito mais dinheiro no exército para a modernização do nosso exército brasileiro. A gente tem que comprar mais armas e que essas armas sejam da indústria brasileira. Então, nós temos empresas competentes para isso, que são de ponta. A gente vê aí a Avibras, que é mundialmente conhecida, mal das pernas. O que deveria ser feito é um incentivo à indústria nacional e o próprio Exército Brasileiro adquirir essas armas, esses equipamentos da própria indústria nacional, gerando emprego e renda para os engenheiros, para as pessoas que fabricam esses equipamentos militares, gerando emprego e renda para esses militares, né, que decidiram escolher a carreira de militares e defender a pátria nacional e, portanto, defender a Amazônia brasileira. Né? E não chamar o exército norte-americano estrangeiro para aqui dentro, trazendo o nosso inimigo para dentro de casa. Isso é um problema, tá? Sobre todas as óticas. É um grave problema. Veja se essa mesma conduta ela existe para o exército brasileiro ir lá nos Estados Unidos. Não existe. Ah, mas o exército brasileiro de vez em quando vai lá e faz cursos nos Estados Unidos. Veja bem, o que estou falando curso é uma coisa. Eu sou um pouco radical. Acho que nem deveria se trazer outras nações para fazerem curso na Amazônia brasileira, porque isso é você mostrar o terreno do Brasil para essas nações imperialistas que querem os nossos recursos naturais, os nossos minérios, as nossas riquezas naturais e querem expoliar o Brasil. Então você está trazendo o inimigo para dentro da sua casa e mostrando como é a sua casa, quais são as suas dificuldades, quais são os seus benefícios. Então eu acho complicado essa situação. O governo Lula
não é nacionalista, nunca foi, isso precisa ficar claro, deve ser um consenso entre nós nacionalistas, tá? E vamos brigar para que ONGs sejam expulsas do território nacional, que nenhum exército imperialista entre no Brasil, a não ser o exército brasileiro, tá? A modernização da nossa indústria, gerando emprego e renda, a modernização do nosso exército brasileiro e de um governo verdadeiramente nacionalista. É isso que eu acho. É, só complementando, né, a gente vê que quais são a gente falando sobre exército, né, entre outras coisas assim, só ressaltar às vezes o nosso povo, né, ele há de gerar sentimentos que não são sentimentos nacionais, né? São sentimentos que preferem adotar um país como pátria e acaba deixando de lado. Eu vejo assim até em grupos no Telegram algumas pessoas falando: não, o Brasil não tem mais jeito, cara, deixa o nacionalismo, vai viver a tua vida, porque o nacionalismo não tem jeito. Eu lembro assim que algumas palavras que o Dr. Enes, na verdade, Plínio Salgado falava assim: aquele que não ama a sua nação, né? Ele fala assim, até uma música da época também de Getúlio Vargas falava assim: ame ou deixe, né? Ou deixe Ame ou como deixe o esqueci. Brasil. Exatamente. Ame ou deixe o Brasil. Ou você que não ama, deixe o Brasil. Ou seja, eu sou indígena, com orgulho falo isso. Vou morrer dessa forma, pensando que um dia a minha nação vai prosperar em todos os sentidos. Ainda sonho um dia acordar, ver o meu país tendo uma pessoa que tem o espírito nacional dentro de si, que traga e resgate, não use a bandeira como símbolo, mas que realmente resgate o nacionalismo de cada um dentro de nós. Eu não estou falando de bolsonarismo. Isso pode ser um sentimento que depois acaba, mas estou falando do verdadeiro nacionalismo. Aquele que Exato. ama a sua nação, aquele que está disposto a lutar até o fim para que sua nação venha se libertar de todos os modos, tanto dessa dívida externa que só cresce agora que o atual governo está crescendo cada vez mais, tanto na libertação ideológica que muitas pessoas de bem estão infelizmente desse lado esquerdo da ala política falando. Enfim, eu sonho ainda com a liberdade do nosso Brasil. A liberdade que um dia acordar e ver que a bandeira do nosso Brasil não está só estiada no dia de jogos, mas também em dias do patriotismo, do verdadeiro patriotismo, e em dias também do verdadeiro, o dia do nacionalismo. Isso sim. Isso, em vez de falar do patriotismo verdadeiro, vamos falar do verdadeiro nacionalismo, que eu conheço muita gente do Brasil afora e fala muito bem do nacionalismo. Estuda muito bem, vejo jovens inteligentes quebrar qualquer tipo de argumentação de esquerda. Então, essas pessoas, às vezes, estão só vagando, sem ter um rumo. Tem esse pensamento nacionalista, mas não se agrupam para que o sentimento possa crescer como uma fogueira. Quando a gente tira uma brasa dentro do fogo, ela demora muito se apaga. O nacionalismo ele precisa dessa unidade. Seja qual for o ideal que a pessoa segue, integralista, seja eu tenho amigos que eles são, como é que se diz? Que não são integralistas, que não gostam mais de ver outro lado do nacionalismo. Eu Getulismo. acho até meio, eu vejo até outro lado também que tem nacionalista que adota a bandeira da Rússia. Eu fico triste quando vejo isso, entendeu? Aí começa a falar, estuda,
é importante essa sabedoria, mas eu acho, fico triste porque as pessoas sabem tanto do país de fora europeu e sabem tão pouco do seu país, onde vive. Exatamente. A grande pauta primordial sempre deve ser o Brasil grande. Essa união que o Sérgio está falando, né? Viveremos para ver o Brasil grande, né? O Brasil de Getúlio, o Brasil trabalhista, né? E só poderemos fazer isso com unidade, com união. Portanto, se você é nacionalista e não entrou ainda é, em um grupo, em um movimento, entre para o Brasil Grande, brasilgrande.org. Entra aí no nosso portal, clique na aba Junte-se a nós, responda o formulário e filia-se, ok? Assim você vai conhecer outros nacionalistas e a gente vai fazendo uma coisa concreta, que ultrapassa a barreira da internet. Então, as palavras do Sérgio são muito sábias, de um verdadeiro brasileiro, um verdadeiro brasileiro nato, indígena, do norte do país, que ama o seu país e quer ver o Brasil em primeiro lugar. Temos aqui ainda, Sérgio, 5 minutos e vou te dar a palavra para você finalizar. Agradeço muito a tua presença e vamos continuar nessa pegada. Aí, vamos trazer mais vídeo para o pessoal, vamos falar mais da pauta indígena, de Amazônia. Gostei muito, tá? Eu vou te dar aqui os 5 minutos para poder finalizar, e se faltou algo, a gente traz novamente mais um bloco outro dia. Aí, as minhas considerações finais é que o verdadeiro nacionalista, os verdadeiros estudantes do nacionalismo, eles venham fazer parte desse movimento. Esse movimento está crescendo de forma da qual até eu estou me assustando muito, de tal modo que está levando a informação até em áreas remotas. Olha eu aqui, eu moro no município, dentro de uma aldeia do estado do Amazonas, da capital Manaus. E como o Miguel me encontrou, não sei. Só sei que a gente se esbarramos, gostei da, do projeto. Então, esse projeto ele só está está se expandindo cada vez mais. Então, os verdadeiros nacionalismos tem que ser assim, ele tem que ser unido, e não importa a ideologia, não importa o que você pensa ou estudou. O mais importante é a união para que nós possamos um dia ver nossa nação grande, próspera e sendo ela uma potência mundial reconhecida em todo o mundo. Perfeito, camarada Sérgio. Agradeço muito a tua presença. Vamos marcar mais papo, tá? Muito bom o nosso papo de hoje. E o que o Sérgio está falando do Brasil Grande chegar em áreas remotas é só o começo. Nós vamos ainda recrutar muito mais gente. E é só o começo, pessoal. Esperem por mais, tá? Venceremos. Grande abraço. Um grande abraço.